Amém, queridos? Graça e paz. Passando aqui para compartilhar com os irmãos uma meditação que eu estava fazendo agora na hora do almoço, acerca de Mateus 26. Jesus havia dito que iria ser entregue aos principais sacerdotes, crucificado e morto. E os discípulos estavam meio desligados com relação a tudo isso que Jesus falou. Mas uma mulher não estava desligada. Uma mulher chegou para Jesus, quando ele estava sentado na mesa, quebrou um vaso de alabastro e derramou um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos ficaram desesperados. Por quê? Os discípulos estavam desligados, queridos. Eles estavam muito focados nessa vida passageira ainda. E eles, dormindo, reclamaram com a mulher: não faça isso, olha só que desperdício, olha o quanto de dinheiro que nós poderíamos vender esse perfume e distribuir aos pobres. Que nada, eles não estavam nem aí para os pobres, eles estavam só demonstrando a avareza do coração. E logo na sequência, o que aconteceu? Judas, que era traidor, que era ladrão, roubava da bolsa, das ofertas. E ele imediatamente, já que ele viu aquele desperdício, Judas foi para os principais sacerdotes e perguntou para eles: quantos vocês querem que eu receba, quantos vocês querem me pagar para eu poder entregar Jesus para vocês? E eles estabeleceram um valor, 30 moedas de prata. E aí mais adiante, Judas foi, traiu Jesus com um beijo, enfim. Mas antes de darmos continuidade, então nós vamos pegar esse exemplo dos discípulos que estavam dormindo. Jesus quantas e quantas vezes falou para eles que era necessário que o Filho do Homem padecesse pela mão do seu próprio povo, dos principais sacerdotes, que seria crucificado e morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Em determinado momento, Pedro chamou Jesus no canto, repreendeu Jesus, e Jesus foi lá e falou: para trás de mim, Satanás. Você já conhece essa passagem? Jesus, no caminho de Emaús, quando ele tinha acabado de ressuscitar, 2 dos seus discípulos estavam indo sentido a Emaús, e quando Jesus entrou na casa, falou para eles: ó nécios e tardios para compreender o que os profetas disseram. Será que vocês não perceberam que era necessário que o Filho do Homem teria que ser morto e depois de 3 dias ressuscitado? Então os discípulos eles estavam muito dormindo com relação a isso. Então, aplicando para a nossa vida hoje, queridos, quantos estão dormindo só pensando nas coisas naturais e não estão captando os tempos que estamos vivendo, e que Jesus está muito próximo de voltar? E aí o que acontece? Quanto mais se aproxima a última semana de Daniel, que vai anteceder a volta de Jesus, mais nós estamos focados nos nossos afazeres da nossa vida. E nós não temos a capacitação espiritual de discernir o que está acontecendo e nos preparar, não para a morte de Jesus, mas para a sua volta. Queridos, na palavra de Deus há uma grande semelhança nos preparativos para a morte de Jesus, dos preparativos para a sua segunda vinda. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda. Nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda. E por aí vai. A semelhança é muito grande. Jesus, quando estava indo para Jerusalém para ser morto, ele expulsou os cambistas da porta do templo e falou: a minha casa será chamada casa de oração. E o que tem acontecido nos dias atuais? Próximo da segunda vinda de Jesus, a casa do Senhor, que somos nós, virando comércio. Quantos lobos estão fazendo de nós comércio, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta. Mas nós precisamos ser casa de oração, queridos, para nos preparar para a volta de Jesus. Porque em Lucas 18, Jesus contou uma parábola de uma viúva persistente, de o dever de orar sempre e não esmorecer. E quando ele termina a parábola, num contexto de oração, o que ele fala? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então que nós possamos deixar de ser casa de comércio, para sermos casa de oração, para que ele possa encontrar fé em nós na sua volta. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não está somente ligada às orações, mas também está ligada
a palavra de Deus. Então, Satanás está querendo nos distrair cada vez mais com as coisas deste mundo, entretenimento, trabalho, estudo e outras coisas, para que nós não possamos ter a capacitação de discernir a palavra de Deus, estarmos cheios da palavra de Deus para vencermos e termos fé suficiente para vencermos nesse tempo do fim e nos prepararmos para a vinda de Jesus. Amém, queridos? Então foi essa associação que o Espírito me fez conectar, meditando nessa passagem de Mateus 26, em que os discípulos estavam dormindo. E Judas, imediatamente, ele viu que ficou no prejuízo ali, porque aquela mulher gastou um dinheiro enorme com aquele perfume, e aí ele foi para os principais sacerdotes, querendo algum dinheiro em troca para trair Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem quer ficar rico vai se dar mal. E Jesus contando uma parábola em Mateus 13, do solo e dos 4 tipos de solos e as sementes que é plantada, que é lançada ao solo. Um dos solos que não frutifica é aquele solo que, por causa dos cuidados deste mundo, da fascinação das riquezas, faz com que aquela semente ela cresça, mas seja sufocada pelos espinhos e não produza. Então, o amor ao dinheiro, queridos, pode fazer com que nós percamos a salvação. Os discípulos, eles tiveram uma segunda oportunidade, mas quando Jesus voltar, não vai haver mais outra oportunidade. E se estivermos vivos, amando o dinheiro, nós vamos aceitar a marca da besta, porque nós vamos ficar desesperados. Como é que eu vou comprar e vender? Como é que eu vou comer, me vestir? Como é que eu vou dar assistência para minha família? Eu vou ficar desesperado. Por quê? Porque eu não confio em Deus. Eu estou com o coração nas coisas e vou trair Jesus. Só que quem aceitar a marca, não vai haver mais recondução ao arrependimento. Então é muito sério, queridos. Então que possamos tomar muito cuidado e termos um coração próprio daquela mulher que derramou um perfume caríssimo e preparou Jesus para o seu sepultamento, porque ela entendeu. E que nós possamos preparar Jesus, nos preparar, nos apressar para a volta de Jesus. É o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, apressando-vos para a vinda de Jesus. Se preparem para a vinda de Jesus, e que nós possamos estar dispostos até mesmo a investirmos um vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo para o reino, queridos. O que nós estamos fazendo com o dinheiro que nós estamos ganhando? Será que estamos investindo no reino? Investindo em pessoas? Ou só estamos usando o dinheiro para comermos? Porque a palavra de Deus diz que o dinheiro, em 2 Coríntios 9, ele é pão para o que come, mas semente para quem semeia. Então o dinheiro não é só para nós comermos, é para semearmos também. O que nós temos feito? Então que possamos usar das nossas finanças, do perfume, aleluia, caríssimo, para prepararmos para Jesus voltar. E o Senhor Jesus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Foi o que Ele fez com a igreja de Filipos, que no tocante ao dar e receber, essa igreja foi fiel, e era uma igreja pobre, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse contexto, aí ele fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Nada vai nos faltar, queridos. Ele vai nos sustentar. Mas que nós possamos ter um coração próprio. Nós aprendemos que o dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro, nem no Antigo Testamento. Dízimo é algo profético. Nós somos os dízimos. A colheita do Senhor Jesus. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra, mas não morreu, mas não ficou só. Ele brotou da terra, trazendo consigo muitos frutos. Eu e você, nós somos os dízimos, as primícias do Senhor. Amém? Mas por causa desse entendimento, nós estamos ficando mesquinhos. Opa, eu não tenho mais a obrigação de dar 10%, então não dou mais nada, ou dou pouca coisa. Não, queridos, está tudo errado. Se antes nós dávamos 10%, e agora que nós descobrimos que dízimo não é dinheiro, damos menos, tem alguma coisa errada. Amém?
Então, dando continuidade na leitura de Mateus 26. Então, Jesus ele foi para o Getsêmani para orar com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E aí ele lhe pediu: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar, vigiem comigo. E por 3 oportunidades, Jesus os encontrou dormindo. E Jesus falou: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, ela é indisposta para as coisas de Deus, ela não quer orar, ela não quer se envolver com as coisas do espírito, porque a sensação que dá para a nossa carne é que nós estamos perdendo tempo meditando nas coisas eternas. Eu quero ser feliz aqui agora, então eu quero curtir a vida agora, eu quero ganhar dinheiro, eu quero correr atrás, quero fazer isso. Então a sensação que dá para a nossa carne é que nós estamos perdendo tempo quando nós oramos. Mas Jesus falou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Os discípulos de fato estavam desligados, queridos. Por isso que quando Jesus foi preso, todos eles se dispersaram. E Pedro, não, eu daria a minha vida por ti. Mas Jesus já sabia que eles estavam desligados, dormindo. E Jesus falou: você vai me trair, Pedro, 3 vezes. E foi o que aconteceu. O que aconteceu com os discípulos? Por não estarem orando, caíram em tentação. Então, queridos, que nós possamos estar atentos na oração, para que não possamos cair em tentação. Vou falar o que eu falei no início, a parábola da viúva persistente em Lucas 18, num contexto de oração, um dever de orar sempre e não esmorecer. Jesus fala: quando o homem voltar, quando o filho do homem voltar, porventura achará fé na terra? Então a diferença é que os discípulos tiveram uma nova oportunidade. Mas, na ocasião da volta de Jesus, não vai ter outra oportunidade. Se nós não estivermos vigiando em oração, se nós não estivermos com o coração totalmente desapegado das coisas, como aquela mulher que ungiu Jesus, nós vamos aceitar a marca da besta, queridos. Por isso que Jesus fala: aqueles que amarem a sua vida vão perder, como Esaú perdeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas aqueles que aborrecerem sua vida vão ganhá-la para a eternidade. Nós possamos estar como Jacó, lutando com Deus para vencer. Eu não vou te largar enquanto o Senhor não me der a bênção. Eu não vou te largar, Jesus, enquanto o Senhor não cumprir o seu propósito na minha vida. Enquanto ou eu morrer, ou o Senhor voltar e eu estar pronto para poder te receber. Amém, queridos? Mateus 26. Medite depois nesse texto. Que texto maravilhoso. Amém? É isso que eu queria meditar com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Orem por mim, por favor, para que Deus abra as portas para eu ter mais tempo com a verdade. Tenho trabalhado muito, não por minha própria vontade, que eu sou empregado. Louvo a Deus pelo emprego que Ele me deu, mas acontece que no momento eu estou tendo muito pouco tempo para gravar. Então eu peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus possa abrir essa porta maravilhosa para o ministério e que eu possa cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida, e que os irmãos também, que todos vocês também possam descobrir seus respectivos chamados e serem uma bênção. Amém, queridos? Caminhar com Deus nesse tempo do fim tem que ser macho, para que possamos ser valentes pela verdade, amar as coisas do Espírito e não permitir que a fascinação das riquezas e as coisas desta vida passageira sufoquem a palavra de Deus no nosso coração. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.